Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. A semana passada ficou marcada por um contexto algo atípico, com sexta-feira a ser feriado e a maioria das bolsas estarem encerradas, prolongando-se esse efeito para o início desta semana, com as bolsas europeias ainda fechadas no dia de hoje, enquanto os mercados norte-americanos já reabrem. Este fator é importante, pois reduz a liquidez e pode amplificar ainda mais os movimentos nos mercados, no momento em que os próprios mercados já estão particularmente sensíveis. O grande tema continua a ser, sem surpresa, a guerra no Médio Oriente, que voltou a dominar o comportamento dos mercados ao longo da semana. Começámos a semana com os índices em mínimos do ano, mas ao longo dos dias fomos assistindo a uma recuperação, poderemos chamar significativa, pois recuperou tudo o que tinha caído na semana anterior, impulsionado por um aumento das expectativas de um cessar-fogo. Foram surgindo notícias sobre a possibilidade de um acordo de 45 dias, no entanto, o contexto continua longe de ser claro, com Donald Trump ameaçando atacar infraestruturas energéticas iranianas e a prolongar o ultimato para a reabertura do Estreito de Hormuz até terça-feira à noite. Ao mesmo tempo, os mercados estarão hoje particularmente atentos à conferência de imprensa de Donald Trump, que poderá voltar a trazer novos desenvolvimentos sobre este tema. Agora, apesar da volatilidade, já houve uma redução significativa do risco por parte dos investidores institucionais durante as últimas semanas, com vendas consistentes, e isto significa o quê? Que em movimentos de alívio, como aquele que ocorreu durante a última semana, mesmo que seja temporário, poderemos ter movimentos de recuperação mais rápidos e que não são necessariamente por melhoria estrutural, mas mais por um ajuste do posicionamento dos big players. No mercado energético, o crudo mantém uma tendência claramente ascendente, tendo fechado a semana passada no nível diário e semanal mais alto dos últimos 4 anos, não atingindo máximos do ano, mas fechando no patamar mais alto, refletindo o risco contínuo associado ao Estreito de Hormuz, que permanece praticamente fechado, salvo algumas exceções. Para esta semana, o foco deverá sobretudo estar nos dados dos Estados Unidos da América, com o PIB e com a inflação, e ainda com a publicação das minutas da última reunião da Reserva Federal norte-americana. Estes dados serão fundamentais porque o dado da inflação pode ganhar maior relevância dependendo da leitura das atas. No fundo, continuamos num mercado altamente condicionado por fatores externos, com movimentos muito rápidos, muitas vezes também contraditórios e com uma forte dependência da evolução geopolítica. Mais do que tentar antecipar notícias, este é um momento em que a disciplina, a leitura do preço e, acima de tudo, a gestão do risco assumem um papel ainda mais determinante na tomada de decisão. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até o fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do crudo WTI. Observando o gráfico em velas diárias do crudo, é possível observarmos o impacto que esta guerra no Irão teve nos mercados energéticos a partir do momento em que o preço do petróleo disparou dos $67 por barril para os $75 no primeiro dia de reação, e a partir daí foi aquilo que assistimos, momentos de elevada volatilidade, sendo que há 3 semanas atrás, no mesmo dia que atingimos os $120 por barril, voltámos de quase tudo para baixo e caímos até os $85. A partir daqui
começámos a encontrar alguma consolidação, apesar desta consolidação hoje em dia ser feita com movimentos muito atípicos face àquilo que é o comportamento normal do crudo, mas consolidação esta que permitiu, ao longo da última semana, identificarmos uma oportunidade para negociarmos esta tendência ascendente que temos aqui. E, portanto, traçando uma linha de suporte desde os mínimos que tínhamos feito antes da guerra começar, a passar pelos mínimos que fomos fazendo ao longo do momento em que esteve a consolidar, em torno dos 90, 87 dólares por barril, a verdade é que essa linha de suporte marcava, juntamente com uma linha horizontal traçada desde o preço de abertura, nesse dia 9 de março, em que foi provavelmente o dia mais volátil que o crudo teve, marcava então uma importante região de pressão compradora, a qual definimos na semana passada como um patamar interessante para entrar a favor da tendência ascendente, dado o momento atual. E aquilo que aconteceu na sexta-feira permitiu exatamente beneficiar do movimento muito forte desde essa região, a qual, se tivesse sido quebrada, iria implicar um limite de risco para não ficarmos expostos a uma inversão de tendência repentina, mas a verdade é que, funcionando, permitiu num só dia beneficiar de uma subida de cerca de 14% no preço do crudo WTI. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou, se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.